Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. O que é que Jesus está implantando no mundo? A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. A lei de retorno. É o bumerangue da vida. Toma, Heitor, uma flor, um perfume fica. Toma, Heitor, um balde de lama, uma mãozada de lama, a lama fica. Então, nesse sentido, o Espiritismo não nos proíbe absolutamente nada. Mas ele nos mostra os caminhos que nós encontraremos felicidade. Então, essa é uma compreensão ampla de Deus. Compreensão ampla de Deus. É por isso que a gente não pode julgar, ou não pode incorrer sempre no julgamento. Está todo mundo no mesmo barco. Deus está em todo mundo. Está em tudo. Por maior que seja a dificuldade de entendermos isso, Deus está em tudo. Por que será que Francisco de Assis, patrono espiritual dessa casa, ao sair em caminhada, cumprimentava árvores e animais? Alguém pode pensar ainda de forma ignorante, porque era louco. Comportamento encontrado talvez em alguns portadores de transtornos mentais. Com o conhecimento espírita, o que é que a gente tem a obrigação de pensar? Francisco de Assis, por sua elevação espiritual, ele conseguia compreender que ali havia vida universal. Havia um princípio de vida e que, portanto, havia um princípio de Deus. Deus está em todas as coisas. Questão 13 do Livro dos Espíritos. Quais são os atributos de Deus? Ser imaterial. A gente não toca Deus, a gente sente Deus. Um outro atributo essencial: Deus é perfeito. Por isso que a gente precisa partir daí. Se Deus é perfeito, o sofrimento que nos cabe é justo ou injusto? É justo. Agora a gente pode fazer como os filósofos do século passado, sobretudo na Alemanha, que traziam a Deus um caráter de injustiça. Um caráter de injustiça. Deus é imaterial e perfeito. E Deus está em tudo, porque Deus é o princípio de todas as coisas. Então, tudo o que vai nos acontecendo no encadeamento dos dias, no encadeamento da vida, nos vai acontecendo como um encontro daquilo que foi plantado por nós. É como se a gente tivesse feito uma viagem, tivesse plantado uma árvore e depois de algum tempo a gente voltasse para pegar os frutos daquela árvore. Nem mais, nem menos. O que equivale a dizer que, se eu sou feliz e tranquilo, eu construí isso. Se eu sou infeliz e amargurado, eu construí isso. Essa é a responsabilidade espírita. Essa é a responsabilidade que o Espiritismo nos comporta. Tudo é uma construção. A enfermidade que me acomete, construção minha, se não nessa vida, numa vida anterior. São as duas dimensões do sofrimento. Está dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Se o sofrimento não está nessa vida, ela encontra uma ligação com o passado. Há um encadeamento muito complexo nas nossas existências. Há um encadeamento muito complexo nas nossas vidas. Mas as nossas reencarnações, elas são solidárias. Os espíritos que estão juntos de nós, eles são solidários. Por que a gente gosta, por exemplo, de uma pessoa, no primeiro momento que a gente olha para essa pessoa? A gente vai chamar isso de amor à primeira vista. Só que 1 minuto, ou 2 ou 3 é muito pouco para gostar de alguém. Essa relação que eu estabeleço com alguém está falando de quê? De um amor, de um carinho, de um afeto passados. A gente pode não conseguir ver, não conseguir compreender. Mas esse amor que brota no primeiro momento, no segundo momento, fala de uma história minha passada com essa alma, com esse espírito. Em contrapartida, se eu não gosto de alguém com 2 ou 3 minutos, isso fala de uma relação complicada minha com esse alguém do passado. Vai dizer Emmanuel, vai cravar Emmanuel, o passado grita em nós. O passado grita em nós. E uma outra dimensão da lei de causa e efeito, que a gente não vai trabalhar aqui,
mas é importante e vale salientar, do modo como a gente fala que o passado grita em nós, o presente grita no futuro. Então, se eu estou fazendo tudo igual, o meu futuro vai ser igual. Se eu consigo fazer diferente hoje, o meu futuro vai ser diferente. Os Espíritos dizem, Haroldo Dutra Dias traz isso, e quem quiser continuar os estudos em casa, pode ir lá no YouTube, baixar tudo, ou ver tudo que tiver de Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias vai dizer que os Espíritos colocam de forma taxativa. Quem quiser encontrar paz e tranquilidade, evangelize seu coração. Quem quiser encontrar paz e felicidade, evangelize seu coração. E aí diz Haroldo Dutra Dias que os Espíritos colocam: 70% dos nossos sofrimentos têm relação com as causas atuais. 70%. E aí ele vai trazer um conceito para nós muito interessante, que os Espíritos vão trabalhar, que é débito congelado. Ah, vamos, o que é um débito congelado? Eu tenho infinitas existências. Ao longo dessas existências eu vim derrapando um monte de vezes. Eu vim derrapando, vim caindo, vim cometendo erros, vim me atrapalhando afetivamente, financeiramente, do ponto de vista do crime, da trapaça. E aí o que é que acontece? Eu venho reencarnar. Se eu fosse reencarnar, se eu fosse vivenciar todo o sofrimento que eu impus a outro, eu não conseguiria. É muita coisa. E aí o que é que vai acontecer? Uma parte desses débitos são congelados. Eu venho para a existência para tentar adquirir, para tentar conquistar outros pontos. Só que aí a gente tem uma aflição, multiplica essa aflição. Aquele débito congelado, ele acaba estourando. Ele acaba elevando-se. Então essa é a ideia inicial pobre de Deus. Isso é uma colocação de Clarice Lispector. Enquanto inventarmos Deus, ele não existe. Então, que a gente trabalhar com Deus injusto, com Deus de violência, com Deus que peca, com Deus que pune, com Deus que está vendo no processo educativo, esse Deus não vai existir. A partir do momento que a gente sentir Deus e que compreender que Deus está em tudo e confiar em Deus, fé tem a ver com confiança. A partir do momento que a gente confiar em Deus, ele vai existir. O conceito de justiça, e aí dizem os Espíritos, é a expressão mais pura da existência de Deus. O lugar em que melhor podemos compreender Deus é na sua justiça. E aí 2 pontos que a gente precisa entender, agora mais diretamente entrando nessa relação de sofrimento com a justiça, é que mundo é esse que nós vivemos e que espíritos somos nós. O que é o planeta Terra, do ponto de vista do conhecimento espírita, com o que os espíritos vão nos trazer sobre a nossa casa Terra, esses 7 bilhões e tantos de espíritos. Que planeta é esse? Que casa é essa? E que espíritos são esses? Nessa relação de troca mútua. O planeta está doente porque a população está doente. O planeta responde à compreensão espiritual da população. Num planeta mais evoluído, em que a população é mais evoluída, o planeta não vai responder à população da forma como o nosso planeta responde. Em planetas, em mundos mais evoluídos, maremotos, tsunami, ventanias, temporais, nada disso vai existir. O planeta responde à nossa composição. O planeta responde à nossa construção mental. Então, o planeta ainda passa por todo esse sofrimento, por toda essa intemperança, porque a população, de uma maneira geral, ainda está doente. Respondemos muito mais com a dor e com o sofrimento do que com amor e do que com perdão. A lei divina está ali, a lição já sabemos de cor, já dizia o poeta, só nos resta aprender. Ainda não respondemos com amor. Ainda não respondemos com a compreensão. E enquanto isso não for construído, o planeta vai responder da forma como nós damos ao planeta. Há uma relação de troca entre população e planeta. E aí os Espíritos vão nos dizer que o planeta Terra ele está inserido na linha ou na dimensão de provas e expiações. De provas e expiações.
Há planetas, mas é como uma escola, por exemplo. Há planetas mais atrasados, há mundos mais atrasados e há mundos mais elevados. Nos planetas, nos mundos mais atrasados, o sofrimento é ainda mais cruel. Nos mundos mais adiantados, o sofrimento ou a tristeza é menos cruel. Então o planeta Terra, ele vai se caracterizar, se a gente pudesse brincar com o sobrenome do planeta Terra, diríamos que o sobrenome, pegando carona no conhecimento espírita, é provas e expiações. O que é que são provas e o que são expiações? Daqui a pouco a gente vai falar disso quando falar do sofrimento. Mas essa é a característica de provas e expiações. De maneira geral, é o modo como nós vamos aprender no mundo. A minha primeira fala, o que é que nos caracteriza a todos, o que é que nos une a todos? O sofrimento. Como é que vai ser o nosso aprendizado na vida? Através do sofrimento. Há uma lógica natural. Se nós não aprendermos com o sofrimento, nós vamos estar reprovados. Então, dizem os Espíritos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: no vosso mundo, a terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Isso é de fato o que o ser humano essencialmente é misto. É por isso que a gente precisa ter olhos para ver. Porque aquele que ama também odeia. Porque aquele que erra também acerta. E aí vai dizer Humberto de Campos, numa entrevista com Judas, porque ainda hoje os homens te perseguem, e há um dia em que te matam, te colocam nos postes e te matam. E aí Judas, ele vai colocar: eu já resolvi meu compromisso com Jesus e com a vida há muito tempo. O erro que eu cometi, eu já respondi por ele há muito tempo. O que é que acontece com o espírito humano, do ponto da psicologia humana, da psicologia do espírito? A gente tira uma fotografia do outro e leva essa fotografia por 30 anos. A gente bate uma fotografia lá atrás e passa 300 anos vendo essa fotografia. Quando a gente olha para a pessoa, a gente está vendo a fotografia, a gente não consegue ver a evolução. A gente não consegue ver a mudança. E aí quem pensa: mas aquele danado não muda. Se a gente for falar de um casamento de 30 anos, a expressão vai ser outra: aquele miserável não muda. Aquela peste não muda. Aí o espiritismo, nesse momento, nesse ponto, ele vai ser trágico. Na igreja, no conhecimento religioso convencional, até que a morte se separe, acabou. No espiritismo, que a gente sabe que as coisas continuam, vai continuar. O que é que o ódio faz? E o que é que o amor faz? O ódio ele aprisiona. O ódio ele aprisiona, o amor ele liberta. O ódio ele aprisiona, o amor ele liberta. Quais são os dois pontos fundamentais para a reencarnação? O amor e o ódio. No nosso ponto de evolução, a gente está, ódio não no sentido fixo, gélido da palavra. Quando a gente está reencarnando, a gente está vindo junto com espíritos mais afins ou menos afins? Menos afins. Sabe aquele quebra-cabeça de peças diferentes? Que precisam dar diferença para dar beleza? É exatamente isso que acontece. Então, para a esposa que já está pensando: para chegar em casa, o marido vai estar lá, vendo novela, o cuscuz, a sopa, a carne está lá, ele não levantou para esquentar, ele está vendo televisão, o pé está no sofá que trocou agora para o Natal, e ele não percebe essa mudança. Chega em casa, você olha para ele, a barba feia, ele está gordo, aquela mancha de xixi no short, você olha para ele: como é que eu casei com esse homem, meu Deus do céu. Ame. Então na próxima vai vir junto. Claro que eu estou brincando. O que vai acontecer? Quem ri se entrega, né? Então o Márcio fala isso, né? Então, quem ri se entrega. Não, estou brincando. Mas vale pensar como é que as coisas mudam tanto, né? A gente precisa tentar restaurar algumas relações. Eu acabei me perdendo na pergunta. Então,
tentando voltar para o tema depois dessa brincadeira. Obrigado. Então, os dois pontos da reencarnação, o amor e o ódio. Agora, de uma forma mais séria, lúdica, mas mais séria. Se a gente não tentar ir crescendo nas dificuldades com o outro, em algum momento a gente vai precisar retornar junto. Não precisa ser, isso é um conceito complicado que a gente vê em alguns espíritas, porque isso não é do espiritismo, isso é do espírito. A gente diz assim, se não fizer, se não aguentar na próxima reencarnação, vai vir junto. Se fosse assim, eu largaria o espiritismo. Vai ter que vir, o cara tá lá, sai para jogar todo dia, de bola, todo dia, volta de madrugada, acorda para fazer o café, para esquentar a sopa, tá no fogão elétrico, tarará. Eu vou ter que voltar na outra vida com esse cara. Eu estou falando dos homens, as mulheres também, por ali. Eu vou ter que... Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes tem relações que a gente traz, porque a gente vai vivenciar daqui a 2000 anos. Eu tive uma relação complicada com o irmão, um exemplo. Eu tive uma relação complicada com meu pai e com minha mãe. Eu não tenho possibilidade de voltar na próxima existência, porque vai se agravar. Eu passo 300, 400 anos me preparando para daqui a 400 anos retornar e retomar com ele. Acho que é uma esperança. Eu vejo algumas mulheres se inquietando um pouco aí. É uma esperança muito forte. Não vai vir com aquele Cristo na próxima. Daqui a 40 anos ele não volta com você, pode ficar tranquilo. Isso é uma coisa importante de se conversar, porque o que é que a gente vai encontrar nas pessoas? O que é que a gente vai encontrar no dia a dia, no consultório? Eu encontro muito isso, eu sou psicólogo. O que é que a gente vai encontrar? Eu não quero essa pessoa do meu lado. Eu não aguento essa pessoa do meu lado. A justiça divina e na próxima reencarnação eu voltar com aquele Cristo, não há. Eu vou fortalecer meu espírito. Eu vou trabalhar meu espírito para no outro momento eu voltar. Em algum momento eu vou precisar voltar. E aí a gente amplia o conceito de amor. A gente amplia o conceito de afetividade. A gente ainda está embebecido no conceito de Romeu e Julieta, né? Assim, os mais jovens aí que não casaram, que não estão com os cabelos clareados pela brancura, a gente... Romeu e Julieta, né? Quem aqui conhece a história verdadeira de Romeu e Julieta? Alguns pensam, alguns sorrindo assim, era um amor lindo, era um amor que eu queria para mim, não era o que eu tenho, era o que eu queria, né? Romeu vai para uma festa no sábado para esquecer Rosalinda, que era uma amada. Ele vai para uma festa para esquecer aquele amor. Encontra Julieta na festa. Se apaixona por Julieta. No domingo tem a primeira relação sexual com Julieta, coisa que não é de agora, né? Já vem de 500 anos para cá. Na noite do sábado para o domingo. E na quinta-feira, na segunda-feira eles casam, na quinta-feira eles morrem. Percebe o nosso conceito de amor? Precisa de uma amplitude maior, precisa de uma compreensão maior. Então, para admirarmos a luz da doença, para apreciarmos a saúde. O que a gente acaba fazendo? Lembram que eu disse que a maioria do nosso sofrimento e que os Espíritos colocam, ele vai estar na causa atual da aflição. Lembram disso? Eu não falei disso? Quando a gente abriu o Evangelho, no capítulo 5, a gente vai encontrar causas anteriores, justiça das aflições. A primeira mensagem, a segunda, de Pedro e João, se não me engano. A terceira mensagem, justiça das aflições. 4 e 5, causas anteriores das aflições. Item 6, causas atuais das aflições. O que a gente vai encontrar nas causas atuais das aflições? A nossa imposição diante da vida. E aí o que a gente vai fazer? Chega um sofrimento, chega uma aflição, a gente multiplica. Chega um sofrimento, a gente soma esse sofrimento vários outros. E aí eu digo de novo, como a gente está viciado no sofrimento. Como a esperança ela passa longe de nós.
Eu vou brincar com vocês, por favor, não façam isso em casa, senão a decepção vai ser gigante. Mas imaginemos que a gente chegasse em casa agora e dissesse: eu estou morrendo de dor de cabeça. O outro do outro lado ia dizer assim: eu estou com dor de cabeça, com cólico, com problema de rim. A gente vai multiplicando. Eu acordei hoje às 5 da manhã, fui trabalhar, atendi que sol. Estou meio cansado, aí o outro vai chegar para dizer assim: eu queria dormir. A gente vai viciando. A gente não percebe isso, mas a gente vai viciando. Outro dia eu escutei uma paciente que perdeu o emprego, e ela chegou para mim e disse que o que mais doeu a ela não foi ter perdido o emprego. Não foi ter perdido a rotina, porque a gente gosta do que é ruim. É uma coisa complicada na cabeça do ser humano. O espírito é uma coisa complicada. A gente passa 40 anos, seu Mário, reclamando da companheira, do companheiro. Quando a companheira, o companheiro morre, é o primeiro a estar no caixão e dizer: volta para mim, eu não aguento. A gente vai se acostumando, a gente sente falta daquilo que é ruim, daquilo que nos está fazendo sofrer. Então ela dizia: o que mais me fez sofrer não foi perder o emprego, não foi a falta de rotina, foi eu sentar com minha filha e ela dizer: ô mamãe, como é bom comer devagar. A gente vai se acostumando com velocidade, com sofrimento. A gente vai multiplicando aquilo que é ruim, aquilo que não engrandece o espírito, e aquilo que é bom a gente vai deixando de lado. E a gente precisa estar atento a isso, porque no final da trajetória a gente não vai poder dizer: foi o marido lá, muito menos Deus. É a responsabilidade que a gente precisa ter diante da vida. Então, uma característica nossa, do espírito, de todos nós, invariavelmente, todo espírito no corpo, todo espírito humano carrega essas características, salvo se tiver algum anjo aqui sentado, eu não tenho a possibilidade de perceber. Caso não, todos carregamos essas características. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Tem um exemplo claríssimo de que a gente tem a intuição de Deus e a gente não compreende. Desculpem, o acidente de Chapecó. E a gente vai ver como a gente está imerso no sofrimento, como a gente às vezes entra na embarcação e não sabe para onde está indo. Foi uma tragédia? Claro que foi uma tragédia. A gente, com conhecimento espírita, a gente sabe que isso são mortes coletivas. Humberto de Campos vai trabalhar isso no livro Tragédia no Circo. Se a gente quiser ler essa mensagem do Humberto de Campos, a gente joga na internet: Tragédia no Circo, Humberto de Campos. E aí, na mensagem, portanto, porque a hora já vai bem avançada, Humberto de Campos vai dizer que aquele grupo do circo que pegou fogo e ninguém conseguiu sair, todo mundo morreu no circo há 30 anos atrás, foram espíritos que há 1700 anos atrás colocaram fogo em cristãos, atearam fogo em cristãos, perseguiram cristãos e atearam fogo nos cristãos. 1700 anos depois, esses espíritos coletivamente resgatam aquele sofrimento imposto a outros. Não é lei da vida. É só a lei da vida. Por que eu digo que a gente vai sendo tomado sem pensar e sem refletir muito? E a mídia, nesse sentido, de uma maneira geral, ela não ajuda. Os últimos dados de acidentes de aviões dão conta que a média de mortes por avião no ano é de 340. 340 mortes. Eu não estou aqui dizendo que não foi uma tragédia, que a gente não tenha que se unir, que a gente tenha que se comportar. Isso precisa ser feito. Mas o que eu estou dizendo, adicionando, é que a gente precisa refletir para outras questões, para a nossa atuação no dia a dia. 340 mortes ano por avião. Eu estou falando aqui há 40 minutos. Já morreram 5 pessoas de acidente de carro. 98% dos acidentes de carro são por uso de álcool ou uso de celular. Essa reflexão é pessoal. A gente pergunta: por que Deus, o avião,
Mas a gente precisa se perguntar por que o acidente de carro. Sempre 10 pessoas por dia morrem de acidente veicular, de acidente de carro todos os dias. 90% desses acidentes estão ligados a álcool ou a distração com o celular. É uma reflexão que a gente precisa fazer que não é passada para nós. A gente precisa se compadecer com o acidente de Chapecó, sim. Mas a gente precisa refletir para a nossa atuação, para o nosso dia a dia, para o nosso comerzinho, para o que a gente está fazendo. Porque se acontece um acidente por uso de álcool ou uso de celular, a gente não vai poder abrir a boca para dizer que foi injustiça. E a gente nem vai pagar a conta com a vida, com a rebeldia, nem com revolta. Quando o menino, o filho da gente, outra forma de pensar da gente, que é ligada ao sofrimento, a gente acha que é nunca batendo, não é. Quando o filho da gente se revolta, o que a gente faz? Dá uma tapa, hoje mesmo, mas antigamente a gente dá uma tapa na boca do menino. Não paga a conta, a revolta não paga a conta, a rebeldia não vai pagar essa conta, também com a justiça divina. Então, a gente precisa refletir lá, mas precisa refletir aqui. A gente precisa refletir a vida do outro, mas a gente precisa refletir a nossa vida. A leitura do mundo parte daqui, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Rapidamente, para que a gente possa entender essa questão, não vou me alongar porque já estou terminando. Quando a gente fala de uma casa, da nossa casa mais particularmente, isso acontecia muito, ou acontece muito na casa das nossas avós e na casa dos nossos bisavós. Quando a gente vai na casa de vovó, a gente vai ver lá regras da casa. A gente vai ver, abriu, fez, acendeu, apaga, sujou, limpo, né? São as 10 regras da casa. E vai fazer diferente. A nossa casa, no nosso dia a dia, temos as nossas regras também. Acordou, rapaz, sábado de manhã, não vai dormir mais um pouco não, vai fazer a faxina, vai lavar, vai cuidar do cachorro, vai estar pronto o gato, vai cuidar do papagaio, vai... Quais são as leis do mundo, de maneira geral? A reencarnação da nossa casa. A reencarnação, a lei da afinidade e a lei de causa e efeito. A gente vem e continua. A gente está com os espíritos e com as pessoas que nós precisamos estar, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. A dificuldade é tamanha. Mas é exatamente aquilo que a gente precisa. É a prova que a gente precisa. Um professor de 4ª série não vai dar uma prova de 8º ano. Um professor de filosofia não vai dar uma prova de física. Por que Deus faria isso? O cozinheiro não vai botar um prato de pimenta. Por que Deus fazia isso? Por que Deus faria isso? Então nós temos as experiências que nós precisamos. Por mais que o outro não se esforce, o outro não faça, o outro não ame, o outro não cuide, a gente tem o nosso personal trainer. A lei não é de justiça. O que rege o nosso mundo não é lei de causa e efeito. Então, se eu tenho alguém perto de mim que é muito violento, esse alguém é meu profissional, meu personal trainer, é meu professor particular. Ele está me mostrando que em outro momento eu fui violento com alguém. É da lei. É o encontro que a gente vai ter. Para terminar a fala na noite de hoje, uma colocação que o Emmanuel vai trazer para a gente, que eu acho super válido a gente poder pensar nisso que o Emmanuel coloca. A expiação ou o sofrimento, a expiação da ideia de sofrimento, a expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. A expiação é medida da lei apenas para os corações endurecidos. Vale dizer, a cada sofrimento que chegar à nossa porta, a gente precisa se questionar: o que é que essa dor quer quebrar em meu coração? O que é que essa dor quer refazer em meu coração? É a lei trazendo
o entendimento para a minha alma. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigada, Vando, pela sua boa vontade, pelas suas palavras. Todos nós vamos sair hoje com mais uma reflexão acerca dos nossos sofrimentos, sobre as nossas aflições, independentemente do que foi no passado, do que é hoje. O importante é a forma que estamos passando por tudo isso. E que possamos refletir que o amor vai ser, talvez, o melhor, vai ser a cura de todas essas dores, essas feridas que hoje estamos passando. Se a nossa dor é grande, olhemos o próximo. Se está insuportável, olhemos o próximo. Vamos pedir para as nossas árvores de Natal, agora em dezembro, esse amor, que vai nos dar essa tolerância, que vai nos dar essa paciência. Que o Papai Noel nos traga isso. Que o Papai Noel traga tudo o que nós necessitamos para vivermos melhor. Nesse autodescobrimento, nessa caminhada, ainda que com pedregulhos, espinhos, dores, mas que tenhamos fé, que tudo isso passe, e nós vamos nos tornar fortes. É o nosso pedido a Papai Noel. É a fé, a caridade, a benevolência e a firmeza de dias melhores. Muito obrigada mais uma vez, meu querido, pelas suas palavras. E temos um aviso aqui rapidinho, todo mundo já quer ir para casa. Sábado, dia 17, vai ter a visita ao Hospital da Miroeira com o Papai Noel. Nosso encontro vai ser aqui às 7 horas da manhã, aqui no Serra de Deus. Na próxima... Sim? Sim? Campanha do Quilo, próximo domingo. Quem faz está novamente convidado. E quem não faz, quer fazer, esteja convidado, venha aqui à nossa casa, participe desse trabalho também de amor, de caridade e de benevolência. Na próxima quinta-feira, a nossa reunião vai ser com os trabalhadores do Seara de Deus e todos os convidados. Os palestrantes vão ser vocês. Cada um vai trazer sua mensagem, a sua mensagem de amor, de Natal. Estejam à vontade para participar aqui dessa união de amor. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Carlos, que ele vai fazer a nossa prece de encerramento de nossos trabalhos. Vem aqui, Carlos. Pode levantar. Hoje está bem à vontade aqui. A gente pode ficar em pé. Queridos irmãos e amigos, é chegado o momento de aproveitarmos essa fraternidade e a misericórdia divina nos guia. Sabemos nós que o momento da prece é o momento de nosso encontro com o Criador, que podemos refletir, meditar, agradecer, louvar, pedir para aqueles que não puderam chegar aqui, para aqueles que não foram abençoados pela mensagem da noite, para aqueles que passam pela lição da noite, pelas provas, pela expiação da pobreza, dos hospitais, dos presídios, do manicômio e um leprosário que vamos sempre levar o nosso sorriso e a nossa palavra. Queridos irmãos e amigos, que esse Natal ressurja para todos nós como uma nova esperança, como um novo caminhar, para que possamos não deixar passar mais essa oportunidade. Os nossos benfeitores e amigos possam continuar iluminando a nossa serra. Muita paz a Deus. Só retificando a informação, na próxima quinta-feira ainda tem palestra. Eu falei que era dos trabalhadores, mas tem palestrante. É só de hoje a 15, não é isso, Paula? Em nome de Jesus e de Deus, de Maria Santíssima, vamos finalizar com muito amor nossa reunião nessa noite. Até uma próxima oportunidade.